Olá, boa noite. Que bom tê-los aqui novamente nas nossas lives das quintas-feiras. É sempre muito bom partilhar esses temas com vocês e estar trocando aqui. Enquanto o pessoal entra, nós vamos conversar um pouquinho, vou me apresentar, explicar como é que eu programei essa live de hoje, porque eu quero fazer uma live trocando mais com vocês. Eu selecionei algumas perguntas que vocês me enviaram nas caixinhas, mas também vou responder as perguntas que vocês me enviarem aqui ao final da live. Combinado? Para vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos a esse espaço. Eu sou Renata Nunes, sou psicóloga, sou terapeuta de família, atendo adultos e casais individualmente também. Adultos individualmente e casais. Aqui é um espaço onde a gente está sempre trocando. E hoje, antes de começar a falar de namoro, eu queria trazer uma questão que eu estou percebendo muito nas caixinhas de perguntas. Eu já venho batendo nessa tecla aqui, mas eu vou reforçar novamente. Eu percebo nas demandas que vocês trazem, nas perguntas, muito um olhar e um desejo de que o outro mude. Então nós vamos estar sempre batendo nessa tecla. O olhar é para mim mesmo, não é para o outro. Porque nós não criamos desejo de mudança em ninguém. Então eu percebo nas perguntas que vocês vão me mandando, sempre essa questão assim, o que eu posso fazer para que o outro se responsabilize pela função dele? O que eu posso fazer para que o outro mude os projetos dele? E aí a gente não pode fazer pelo outro, nós só podemos fazer por nós. Então se vocês conseguirem trazer esse olhar, o que eu posso fazer para que eu consiga lidar com essa situação, quais mudanças eu posso fazer a partir da consciência do desconforto que eu estou sentindo, aí as coisas começam a fazer diferença. E uma outra coisa muito importante também é o desejo, que todos nós, e aqui eu me incluo também, de que o profissional, que o psicólogo, fale o que nós devemos fazer. E essa não é a função do psicólogo. A função do psicólogo é ajudar o outro, o cliente, a ampliar a consciência. Por isso que muitas vezes eu respondo as caixinhas de vocês com vários questionamentos. Porque a resposta, ela está aqui dentro de nós. Então não é o profissional que vai direcionar, faça isso, faça aquilo. Então a nossa função é muito mais de questionar, de ampliar a consciência, para que você próprio possa encontrar as respostas e se responsabilizar por elas, inclusive. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre namoro foi feito para acabar. Essa é uma frase do Padre Fábio de Mello e eu gosto muito, porque eu acho que faz muito sentido. Porque o namoro, ou ele vai terminar em casamento, ou ele vai acabar, porque não vale a pena. E eu queria conversar aqui, antes de responder as perguntas que vocês me trouxeram, sobre a função do namoro. Porque é no namoro que nós temos a oportunidade de conhecer o outro, aquela pessoa que eu escolho para dividir a minha vida. Então é importante no namoro conhecer o pacote completo. Muitos perguntam assim, Renata, é certo casar com 6 meses de namoro? E se eu casar com 1 ano, eu vou ter problemas? Não existe certo e errado quando a gente lida com relações, com pessoas, mas aqui cabe alguns questionamentos. O risco de casar com 6 meses, com 1 ano de namoro, é que eu posso casar com alguém numa fase em que eu estou apaixonado. E a paixão, ela nos cega. Nesse início de relação, tanto um quanto o outro tende a mostrar apenas a sua melhor parte. É a fase da sedução, da conquista. E nós não vamos nos desnudar para o outro, mostrar as nossas mazelas no início da relação.
Então, quando se casa com pouco tempo de namoro, corre-se o risco de casar conhecendo pouco o outro, conhecendo apenas a parte boa. Porque eu também mostro apenas a minha parte boa na fase da conquista. E o que eu percebo aqui naqueles casais que buscam a terapia de casal com 6 meses, com 1 ano de casados, já vivendo uma relação com desgastes, já questionando o casamento. Eles casaram, eles escolheram apenas a parte boa do outro. E aí, quando começa a aparecer o pacote completo, eles começam a questionar. E muitos percebem que não dão conta do pacote completo do outro. O que é que eu chamo de pacote completo? São as nossas qualidades, aquilo que a gente mais admira e as nossas dificuldades, os nossos defeitos, as nossas mazelas. Porque nós não somos princesas para casar com príncipes. Então, da mesma forma que eu vou para a relação levando toda a minha história familiar, todas as minhas heranças, todas as minhas dificuldades, eu também caso com outro que leva todas as dificuldades. E essa é a função do namoro. É observar se eu realmente escolho o pacote completo do outro. Se eu tolero aquilo que é difícil no outro. Essa é uma das principais causas dos conflitos conjugais. Por quê? Nós criamos a ilusão de que o outro vai melhorar, de que o outro vai mudar. Quantas vezes eu acompanho casais aqui de noivos ou de namorados mais firmes de muitos anos que buscam a terapia quando começam a planejar o casamento, porque já estão percebendo alguns conflitos, e eu escuto assim, na primeira sessão de casal eu sempre pergunto, o que você mais admira no outro, o que é difícil para você lidar com o outro? E às vezes já tive alguns casais que falaram assim, eu não tolero a bebida dele, eu não tolero o jeito mandão dela. E aí eu pergunto, e vai casar? Como assim? Como é que você vai escolher uma pessoa para dividir a sua vida não tolerando uma característica dela? E foi por isso que eu coloquei uma frase aqui anterior, né? Há pouco tempo nos stories. Não basta amar bastante. Nós temos que funcionar bem juntos. E para funcionar bem juntos, eu preciso tolerar o defeito do outro. Então, vocês que ainda são namorados, questionem isso. Eu tolero aquilo que é bem difícil no outro? E aí eu preciso pensar que eu também levo para a relação a minha parte difícil. Então, quando eu falo, poxa vida, isso é muito difícil de lidar com o outro. Me exige, não é o que eu gostaria, mas eu dou conta de conviver? Porque eu também estou levando uma parte muito difícil para a relação. Então, avalie essa questão do pacote, né? Às vezes alguém fala assim, a gente se dá super bem, mas eu não dou conta de conviver com o filho dele. Então, não tem casamento. Porque o filho do outro faz parte da história dele. O filho vem antes da segunda relação. Então, eu preciso estar investigando como é que eu vou lidar com esse pacote, se eu tenho tolerância para lidar com ele. E uma outra coisa muito importante que eu quero colocar aqui para vocês avaliarem. Nós precisamos comungar dos mesmos valores que são inegociáveis. O que é que eu estou chamando aqui de valor inegociável? São aqueles valores que eu não estou disposto a abrir mão. Por exemplo, nesse caso que eu sei do filho, eu não abro mão de escolher alguém que goste do meu filho, que respeite o meu filho, que inclua o meu filho. Então, esse valor é inegociável. Então, eu preciso estar sempre atento. A pessoa que eu estou conhecendo agora comunga desse mesmo valor? Ou eu posso pensar assim, olha, o meu valor inegociável é estar com alguém que busque crescer, que tenha força de trabalho, ou alguém que tenha uma religião, ou que seja a mesma religião que eu.
Eu posso ter como valor inegociável alguém que preze pela família, que goste de conviver com a família, que valorize família. Então, observem quais são os seus valores inegociáveis, aquilo que você não tem disponibilidade para abrir mão. E é importante que vocês, enquanto namorados, conversem sobre isso. Eu não abro mão de estar com alguém que me valorize, que me respeite, que seja fiel a mim. Isso também é valor do outro? Como é que é para ele? Como é que é para ela? Então é importante que a gente converse sobre isso, que a gente conheça de fato o outro. Isso é fundamental para que a gente possa funcionar bem juntos. Quanto mais eu conseguir conhecer, mais segurança eu tenho. Porque é importante a gente estar pensando que o casamento, ele torna tudo mais intenso. Aquilo que é muito bom, a nossa cumplicidade, a nossa intimidade, isso vai ser muito melhor depois. Aquilo que é difícil também tende a ficar mais intenso com o casamento. Porque na relação de casal existem várias outras demandas que desgastam a relação. Existe um excesso de demandas da vida doméstica, das contas para se pagar, para administrar a casa, da funcionária da casa. Várias demandas que antes do casamento a gente não divide muito. Então a relação ela se torna mais intensa. Então como é que é hoje a questão do respeito entre vocês, da intimidade para que vocês conversem um com o outro? Como é que vocês lidam com os conflitos, com as diferenças, com a aceitação da família do outro? Como é que funciona isso no namoro? Porque eu tô sempre falando isso com vocês, assim, eu respondi agora há pouco tempo na caixinha de perguntas, alguém colocou assim, o meu marido tá sem conversar há 1 mês comigo e eu não sei o motivo. E eu respondi, casamento é uma relação para adultos. E adultos não emburram, não ficam sem conversar. Adultos se comportam como adultos. Não tem essa história de Belém, Belém, tô de mal. Isso é coisa de criança. Adultos conseguem controlar as próprias emoções e escolher a maneira adequada de se dirigir para o outro. Então, se o namoro já é cheio de conflitos, se vocês não funcionam bem no namoro, é preciso repensar essa relação. Porque o casamento, ele não resolve problemas. Ele nos expõe a demandas ainda mais exigentes. E torna aquilo que é bom muito melhor, porque é a oportunidade de ter essa liga, de ter a unicidade com o outro. E ninguém vai construir unicidade com quem a gente não tolera, com quem a gente não funciona bem juntos. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, assim. Quem é a pessoa que eu estou escolhendo? Como é que ela me vê? Conversem sobre isso, perguntem para o outro. O que você acha mais difícil em mim? E saibam escutar. Porque é bastante difícil a gente perguntar isso. Porque a gente corre o risco de ouvir aquilo que a gente não gostaria de ouvir. Mas é preciso ter maturidade para isso. Para que a gente possa crescer juntos. E uma coisa muito importante no namoro. Eu preciso escolher alguém que olhe na mesma direção que eu. Então, se eu quero ter um casamento, se eu quero construir uma família, se eu quero ter filhos, se eu quero ter determinado padrão de vida, né? Se eu tenho vontade de casar, construir família, e viajar e crescer, o outro também tem os mesmos desejos? A gente está olhando na mesma direção? É claro que aqui a gente vai preservar a individualidade, né? Pode ser que ele tenha alguns projetos, por exemplo, ele ama bicicleta e tá tudo bem, eu não gosto, mas ele pode fazer isso sozinho. Mas naquilo que é para fazer juntos, nós desejamos as mesmas coisas, nós temos um projeto em comum, aquilo que eu busco é a mesma coisa que o outro busca. É muito importante
que a gente olhe na mesma direção, que a gente funcione junto e que a gente tenha clareza de qual que é o pacote que o outro está levando para a relação. Então, quanto mais enfrentamento, quanto mais diálogo, quanto mais vocês conseguirem conversar e conhecer o outro, maior a chance dessa relação ser saudável. Agora, se você escolhe uma relação que você está com a intenção de fazer pequenos ajustes no outro, cuidado, isso pode não dar certo. Então, antes de responder as perguntas, era o que eu queria trazer para vocês, né? Que eu considero isso fundamental no namoro. Uma coisa bastante comum é as pessoas perguntarem assim: a gente pode fazer terapia de casal enquanto namorados? Sim. Enquanto namorados firmes. Não esse namorinho que tá começando, né? Um contatinho, não. O namorado que a gente já tem planos para casar, que a gente já, né, já tem uma ideia, ou somos noivos. Então é muito importante, eu acho fantástico acompanhar esses casais que vão conseguindo fazer os ajustes, vão aprendendo a questão da comunicação mais adequada, as brigas funcionais, administrando as diferenças. É como se a gente fosse trabalhando com a prevenção. Então a gente vai aprendendo como que é ser casal, ainda como um casal de namorados. Eu acho fantástico quem tem essa oportunidade. Então vamos lá. Eu vou falar eu selecionei algumas perguntas as que mais se repetiram na caixinha, vou responder, depois eu abro para vocês também trazerem algumas explicações, algumas perguntas, tá bom? Uma coisa que repetiu muito nas caixinhas foi sobre as redes sociais. Eu até anotei aqui. Alguém colocou assim: é invasivo olhar o telefone do outro? Volto lá naquela questão, né? Não existe certo e errado, não existe uma regra. Não é o profissional que vai ditar. Mas eu vou colocar as minhas considerações, como é que eu vejo isso aqui. Depende muito de qual que é o nível de intimidade da relação de vocês, né? Vocês já conseguem partilhar sobre a questão financeira? Vocês já sabem quanto que cada um ganha, como que cada um lida com o dinheiro? Vocês já dividem a vida de vocês? Partilham os medos de vocês, os sonhos, aquelas dores que vocês trazem aqui dentro? Você já tem intimidade para isso? Por quê? Essa questão de que tanto que é invasivo lidar com a rede social, né? Eu preciso ter a senha do outro com qual finalidade? Para vigiar, para controlar? De maneira alguma. Porque é muito chato, dá uma preguiça tá com alguém tendo que vigiar. Já tá errado. Se eu preciso ter a senha do outro para eu ir lá e controlar e vigiar se o outro tá curtindo foto de menina, se o outro tá aceitando amigas lá, tem alguma coisa aí que não tá legal nessa relação, se houver essa necessidade. E aí a gente precisa conversar acerca da intenção de cada um nessa relação. Porque se eu preciso estar com alguém vigiando, tem alguma coisa errada aí. Então, sentem e conversem. Por que vocês se escolheram? Por que vocês estão juntos? Qual que é a intenção nessa relação? Porque se eu tô aqui olhando para fora, eu preciso avaliar o que eu tô querendo para minha vida. Agora, se é uma relação que vocês já estão planejando casar, que vocês já dividem a questão financeira, que é uma questão de muita intimidade, se vocês já partilham as dores de vocês, partilhar as senhas, né, da internet, é só mais uma coisa. A meu ver, na relação de casal, quando há um casamento, a meu ver, não faz sentido ter essa senha, não ter a senha do outro, ter essa privacidade. Por quê? Porque nós dividimos coisas muito mais pessoais e muito mais íntimas. Nós dividimos a vida. Então, acessar o celular, acessar o Instagram, é só mais uma coisa. Mas é preciso ter clareza da intenção desse acesso. Porque se é para vigiar, tem um sinal de alerta aí, nessa demanda.
tá? Outra coisa que vocês trouxeram, né? Namoramos há muitos anos, algumas pessoas colocaram namoro há 5 anos, namoro há 6 anos e o namoro tá muito desgastado. Como fazer diferente? De tempos em tempos, a gente precisa olhar para a nossa relação, isso tanto para o namoro quanto para o casamento, e avaliar, né? Por que a gente está junto? Por que a gente se escolheu? O que fez com que a gente se escolhesse lá no início? Existe admiração? O que eu mais admiro no outro? Qual que é o nosso propósito de estar juntos? Aonde nós queremos chegar como casal? Se questionem, será que a gente está junto porque a gente se acostumou, porque a gente se acomodou, porque a gente tem medo de ficar sozinhos, ou a gente continua se escolhendo? Porque a escolha é diária. O casamento exige isso da gente. Casar todos os dias. Quando a gente fala assim, é preciso escolher o outro diariamente, é no sentido de conquistar, de investir, de nutrir, de melhorar aquilo que a gente não está conseguindo fazer direito. Então, se a relação está desgastada, se vocês estão distantes, conversem. Porque se vocês não aprenderem a conversar no namoro, vai ser muito mais difícil depois. Perguntem o que não tá bom. Por que a gente continua juntos? Qual que é a nossa intenção enquanto casal? O que a gente está fazendo aqui nessa relação? Será que são os mesmos motivos? O que desgastou? Será que vocês são um casal de namorados que estão sempre envolvidos com família ou com amigos? O que vocês fazem juntos? Porque quando a gente funciona bem juntos, é a melhor coisa estar só com o outro. Porque a gente partilha, a gente se expõe, o outro é a pessoa que mais nos conhece. É essa que é a riqueza da relação de casal. É estar com alguém que nos conhece, que conhece as nossas mazelas e ainda assim continua nos escolhendo. Então investiguem se vocês continuam se escolhendo de fato. Se vocês estão realmente tolerando aquilo que é difícil no outro. Então é preciso enfrentamento. E uma coisa importante é, além de ter clareza dos projetos de cada um, é se perguntar qual que é o lugar do outro na minha vida. Será que a gente se tornou muito amigo? Será que eu virei mãe do meu namorado? Que lugar que ele está me colocando? Será que ele só me vê como amiga? Será que ele está comigo porque ele precisa? Será que eu estou com ele porque existe uma dependência emocional? Então, investiguem qual que é o lugar do outro na vida de vocês. Isso é muito importante. E uma outra questão que eu quero trazer, que vocês trouxeram de diversas maneiras nas caixinhas, foi acerca das crenças familiares, né? Alguém colocou uma pergunta assim: existe essa questão de dedo podre para escolher o outro? Existe essa questão de a minha mãe não acredita na felicidade conjugal. Como é que eu faço? Tanto uma questão quanto a outra, a gente precisa pensar nas nossas heranças transgeracionais. Então, como terapeuta de família, o meu olhar na história do cliente é sempre na árvore genealógica dele. Então, se você chega para a terapia com essa queixa, né? Renata, eu só escolho pessoas indisponíveis, pessoas que não estão buscando uma relação de fato, ou pessoas que não me respeitam, que não me escolhem, ou eu tô sempre passando a perna nas minhas relações. O que a gente precisa fazer? Conhecer como é que as pessoas da minha família lidam com a relação de casal. Como é que são as mulheres da minha família? As minhas avós, as minhas tias maternas e paternas, os meus avós, os meus tios. Como é que é casamento na minha família? As pessoas têm permissão para viverem um bom casamento, ou elas ficam juntas porque elas não têm permissão para separar? O que eu herdei? São as minhas heranças transgeracionais. Mas eu estou fadada a repetir essa história? Não. Mas se eu venho de uma família onde
relacionar com o outro. Quase ninguém teve sucesso no casamento, todas as mulheres se separam, ou as pessoas ficam juntas porque não podem se separar, mas não vivem bem. Eu preciso ficar mais atento, porque eu vou precisar construir uma deslealdade. Eu vou precisar ser diferente dessa família nesse aspecto. E ser diferente nunca é fácil, porque o nosso inconsciente entende que para eu pertencer à família, eu preciso ser igual. E aí a gente precisa redefinir isso, trazendo para a consciência de que nós viemos, a nossa missão é ser melhor, é ir além. E aí eu vou construir uma história diferente. Como é que faz isso? Trazendo para a consciência, conhecendo a nossa história familiar. Investigando como é que os meus avós se conheceram, como é que os meus pais, os meus tios se conheceram, por que eles se escolheram, quais são os motivos por quais eles continuam juntos, como é que eles se relacionam. Quanto mais a gente conhece a nossa herança transgeracional, quanto mais a gente tem consciência da nossa história, mais a gente tem condições de fazer escolhas diferentes. E aí eu separo muito o que é meu e o que é deles. Né? Quando alguém coloca assim, a minha mãe, ela não acredita em felicidade conjugal. E aí eu preciso trabalhar muito isso comigo. Isso é uma crença dela, não é a minha crença. Eu me autorizo a ser diferente. Eu me autorizo a frustrar a expectativa da minha árvore genealógica. Então, fiquem bastante conscientes e busquem as histórias familiares de vocês. Porque para eu me conhecer, eu preciso conhecer as minhas histórias, elas estão aqui dentro de mim. Metade de mim é meu pai, metade é minha mãe. E todas as minhas famílias maternas, toda a minha família materna e paterna está aqui, eu herdei. Então, quanto mais consciência eu tenho da minha história, mais eu vou me autorizando a ir além e a ser diferente naquilo que eu gostaria de ser diferente. Então, é com a consciência. E uma outra coisa que vocês colocaram, né, nas caixinhas foi acerca das brigas. Alguém mandou uma pergunta assim. Até quando? Eu preciso saber até quando as brigas são normais. Eu tenho uma live que está salva no meu canal no YouTube que chama Brigas Funcionais. Acho que vale muito a pena vocês assistirem. As brigas na relação de casal, elas são necessárias. Porque quando a gente não briga, tem um distanciamento. Mas o que é briga funcional? Eu não desrespeito o outro, eu não desqualifico, eu não falo quando eu estou com raiva, eu não altero a voz, eu não estou contra o outro. Então, as discussões, né? Porque às vezes a gente fala briga, a pessoa sempre acha que é uma briga. As discussões na relação de casal, elas são inclusive necessárias. A gente precisa negociar, lidar com as diferenças, construir o nosso, mas nunca com desrespeito. Não é normal gritar, não é normal falar com raiva, não é normal desqualificar o outro, desqualificar a família do outro. Deixa eu ler essa pergunta aqui. Isso aconteceu comigo, muitos da minha família passarem por vários relacionamentos e eu preferi me privar. Nessa questão de vários companheiros, tanto que já estou casada há 30 anos. A gente tem possibilidade de fazer diferente, né? Nós estamos aqui para aprender, para ir além e para construir a nossa própria história. Então, em relação às brigas, fiquem muito atentos a isso. A gente não pode naturalizar aquilo que é inadmissível. O desrespeito ao outro é inadmissível. O que é desrespeito? Desqualificar o outro e a família do outro. Ficar sem conversar, emburrar na relação de casal. Emburrar enquanto tá namorando, isso é coisa de criança, né? Agredir o outro com palavras. Isso é inadmissível, isso adoece a relação. Então é muito importante que a gente não naturalize isso. Isso não é normal. O que é normal é a gente discordar do outro, é a gente precisar parar e falar, vamos conversar isso depois? Porque a gente está agarrado aqui na diferença, tá? Então é muito importante isso.
E algumas pessoas colocaram a questão da dependência emocional. E se eu tiver com o outro por uma dependência emocional? Foi isso que eu coloquei no feed ontem, né? Você ainda está procurando a metade da sua laranja? Então, quando a gente tem uma relação em que eu acredito que o outro vai me preencher, a possibilidade de dar errado é muito grande. Porque eu busco que o outro me preencha, que o outro me faça feliz. Isso não vai funcionar. A única pessoa de me preencher e de me fazer feliz sou eu mesma. O outro vem para somar. E para somar, a gente precisa estar abastecido. Então, muito cuidado, porque a dependência emocional vai aparecer quando eu coloco o outro nesse lugar de me fazer feliz. Então, eu preciso me responsabilizar pela minha vida, pelas minhas escolhas, pela minha felicidade e pelas minhas expectativas. Assim, a relação de casal, já no namoro, tende a ser mais saudável. Deixa eu voltar em algumas perguntas que vocês estão colocando aqui para ir respondendo vocês. O que você pode responder com namoro com diferença de idade? Tem vários estudos sobre isso, vários terapeutas de casais que conversam sobre isso, a Marisete Rodrigues, o Moisés Groisman, alguns terapeutas brasileiros, que eles colocam em relação à diferença de idade. Se é uma diferença muito grande, né? Eles colocam 7, 8, 9 anos, é um fator de estresse maior. Então, é uma relação que vai ser mais exigente do que as outras. Não quer dizer que não vai dar certo, mas façam que as diferenças fiquem maiores. Então, é preciso avaliar o nível de maturidade emocional de cada um, porque a idade cronológica, ela não anda junto com a maturidade emocional. Então, às vezes, há uma diferença de idade cronológica, mas a maturidade emocional, ela caminha mais ou menos assim. Então, observe mais a maturidade emocional do que a idade cronológica, tá? Deixa eu olhar o que mais que vocês colocaram. Brigamos muito durante muito tempo, ficamos de mal, mas com o tempo fui me controlando, deixando pra lá coisas que não me agregam em nada para o meu melhor. A gente sempre pode aprender. E a minha intenção aqui, nas lives das quintas-feiras, é contribuir para que vocês possam refletir, olhar para vocês, mudar a engrenagem. Eu sempre penso antes de preparar a live, qual que é a minha intenção? Para que eu estou aqui? Então, se vocês conseguirem levar uma única coisa, já valeu a minha vinda aqui. Por quê? A gente sempre pode aprender. A nossa missão na vida é nos tornarmos uma pessoa melhor a cada dia. E a maturidade, ela serve para isso. Então, quando a gente é muito menino emocionalmente, a gente briga por picuinhas, a gente cria caso e a gente vai amadurecendo e vai percebendo que não vale a pena. E que é preciso olhar para mim e não para o outro. Então, é isso que é a nossa função. Romper com essas heranças transgeracionais é libertador. Nascemos para uma outra vida. Venho experimentando isso. Que ótimo, fico muito feliz por isso. E romper com as nossas heranças transgeracionais é nos autorizar a fazer as nossas próprias escolhas. É construir o meu caminho e não o caminho que a minha família trilhou e não atender às expectativas da minha família. Ah, mas os meus pais não esperam isso de mim. Eu sou adulta, eu pago as minhas próprias contas, eu consigo me bancar emocionalmente. Então eu preciso dar conta de ouvir a minha própria voz e não a voz deles. Às vezes me sinto mãe do meu esposo, não quero isso pra mim. O que faço para melhorar? Saia do lugar de mãe. Tem 2 lives salvas no canal do YouTube sobre isso, né? A última chama assim, você sabe qual é o seu lugar? Que eu dou eu uso a metáfora da casa de 3 andares, né? Então, o casal de namorados, né? Casados, eles estão no mesmo andar, é uma relação de igualdade. Então, e isso é uma das coisas que mina o desejo. Se eu tô no lugar de mãe, eu o coloco no lugar de filho. E mãe não transa com filho. Então, a sexualidade, ela vai ficando comprometida.
Então a gente precisa sair desse lugar de controladora, de mandona, de cuidadora, para que a gente consiga ser a esposa, para ter uma relação de igualdade, entre iguais. E, por último, uma outra pergunta que repetiu muito foi assim. Eu sou mais nova, algumas pessoas escreveram, né? Eu tenho 20 e poucos anos, já namoro há algum tempo. Eu preciso conhecer outra pessoa antes de decidir que eu vou casar? Não necessariamente. A questão é que quando eu escolho aquela pessoa, né? Eu quero casar com essa pessoa. Eu estou escolhendo abrir mão de todas as outras pessoas que possam aparecer pela minha vida. Não dá para ter tudo. Então, sempre que eu faço uma escolha, eu escolho ganhar e perder. Uma outra coisa que me chama atenção nessa pergunta é assim. Eu preciso ficar atenta para viver o que é do meu ciclo de vida. Então, se eu tenho 18 anos, 20 anos, já namoro sério, eu faço coisas de pessoas da minha idade, eu preservo as minhas relações de amizade, eu me divirto como uma pessoa de 20 anos, ou eu vivo como se eu fosse uma pessoa velha, de 40 anos, de 50 anos. Então, a questão aqui não é conhecer outras pessoas, é viver aquilo que é próprio do seu ciclo de vida. Então, gente, é isso. Eu não gosto de estender muito a live, né? Eu gosto sempre de acabar ela com 35, 40 minutos no máximo, para não cansar vocês. O que eu queria trazer hoje, né, sobre namoro foi feito para acabar, é exatamente isso. Então, avaliem se vocês funcionam bem juntos, se vocês toleram a parte difícil do outro, se vocês têm os mesmos projetos de vida e se vocês estão olhando na mesma direção. Cuidem disso, porque no namoro é possível acabar com muito mais tranquilidade. E para o casamento envolve muitas outras questões. Então conversem, criem intimidade, façam perguntas, conheçam com quem você está escolhendo construir um projeto lá na frente. Muito obrigada pela participação de vocês. É sempre muito bom tê-los aqui. Na próxima quinta, às 20 horas, eu estarei aqui novamente. Vou abrir umas caixinhas no início da semana que vem para vocês sugerirem alguns temas para a gente estar conversando. Combinado? Um abraço em cada um de vocês e até a próxima quinta-feira. Muito obrigada por estarem aqui. Um beijo em vocês.